Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. A canção que você acabou de ouvir é Teus Altares, uma composição de Jorge Camargo, que está aqui com a gente hoje no Comunhão Entrevista. Jorge, prazer em recebê-lo. Seja bem-vindo aqui ao Comunhão Entrevista. Obrigado, um prazer também estar com vocês. Jorge Camargo, ele é compositor, também é cantor, e ele tem doutorado em Educação e Artes, tem mestrado também, né, em Ciências da Religião, e tem uma longa trajetória com a música cristã brasileira. Essa canção que você cantou, agora ela é de que ano? Olha, é da minha juventude. Eu tinha, sei lá, acho que 21 anos quando eu escrevi, portanto, há quase 40. E ela é inspirada num salmo da Bíblia. E quando eu comecei a escrever canções, eu comecei a frequentar a igreja na adolescência, e aí eu fui descobrindo essa coisa da música, o dom, enfim, para escrever canções. E eu costumo dizer que meu primeiro parceiro musical foi o João Ferreira de Almeida, que foi o primeiro tradutor da Bíblia para o português no século XVII, alguma coisa assim. Porque, assim, eu, um garoto de 14, 15 anos de idade, eu recorria aos textos da Bíblia para poder escrever as melodias. Foi assim que eu comecei a compor, né? Então essa canção, ela me remete a esse período da minha vida, da adolescência e do início da juventude, quando eu efetivamente comecei a escrever. E já são, como você falou, né, aproximadamente 40 anos. Ao longo desse período, você tendo passado por tantas fases da música cristã brasileira, né, o que você pode destacar, assim, quais os principais diferenciais entre aquela época e atualmente, a música cristã atual? Olha, eu acho que a gente vive, vamos dizer assim, as diferenças no sentido geral, quer dizer, a tecnologia, a facilidade de comunicação, hoje a internet e tudo mais. Isso tem determinado vamos dizer assim, uma trajetória para a indústria da música que é diferente de 40, 30 anos atrás, né? E há uma profusão de informação, é muita gente produzindo, muita gente fazendo, e que a gente que consome arte, música, a gente não consegue dar conta de tudo, né? O tempo da nossa vida não nos permite consumir tudo que está sendo produzido. E isso tem um lado muito bom, no sentido de que qualquer pessoa hoje, qualquer artista que tem o mínimo de recurso, que tem um home studio, pode produzir o seu trabalho, pode disponibilizar o seu trabalho para quem quiser. E isso é o lado, enfim, positivo desse momento que a gente vive da história. Por outro lado, como eu disse, é tanta informação sendo disponibilizada que muita gente não vai conseguir chegar até você. Então, isso é muito desafiador. Mas, de todo modo, eu acho que hoje a gente vive um tempo melhor nesse sentido, de democratização dos meios de produção e dos canais de distribuição, né? E qual que você acha que é o lugar da arte e da poesia na música hoje? Porque a gente percebe que uma das características da sua composição é essa presença poética muito forte, né? Isso é uma coisa muito importante, que eu considero muito importante. Eu sou brasileiro, a gente vive num país que talvez seja único em termos de diversidade cultural. Assim, você tem todo tipo de ritmos, são dezenas e dezenas de ritmos. Você tem uma quantidade enorme de artistas, de gente produzindo. Eu acho que poucos países, eu diria que nenhum país no mundo tem tanta diversidade como nós temos. E para a gente que é artista, independentemente da nossa fé e tudo, isso traz uma responsabilidade, porque nós temos que fazer jus a essa diversidade, eu acho. E essa diversidade tem a ver com um diálogo, por exemplo, entre música e literatura, que no Brasil é único. A gente vê na história da nossa música popular muitos dos nossos grandes nomes, das nossas grandes referências, fazendo canções que dialogam com a literatura brasileira. Isso sempre me inspirou e eu procuro fazer isso no trabalho que eu desenvolvo. Porque para mim o que é muito claro é o seguinte: a poesia
é a linguagem da imaginação. Então, quando você escreve uma canção lançando mão de recursos poéticos, essa canção, ela se comunica com as pessoas por esse viés da imaginação. E eu acho que isso tem uma perenidade que uma música que não está preocupada com isso não tem como oferecer. Então, eu vendi minha alma para essa ideia de que a música que a gente faz tem que ter poesia e uma poesia que nos convide a imaginar. E como que é o seu processo de inspiração para compor? Olha, o Paulo César Pinheiro, que é um dos maiores letristas brasileiros, ele tem uma canção chamada O Poder da Criação. E ele é um sambista, então ele fala assim, ninguém faz samba só porque deseja, né? Ninguém escreve só porque deseja, é uma coisa meio misteriosa. E eu vivi e tenho vivido isso na minha vida. Às vezes você está andando no meio da rua, você vê uma cena, você ouve um som, você se emociona com alguma coisa. No meu caso, aquilo imediatamente desencadeia um processo de tentar responder aquilo de alguma maneira. E aí eu respondo com poesia. É muito interessante o texto de Gênesis, né? Lá dos primórdios, quando Deus cria o homem do pó da terra, e aí quando ele faz uma parceira para ele, e ele a apresenta, o texto em hebraico diz que ele olha para aquela cena e fala assim, essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Só que no hebraico isso está escrito de uma forma poética, como se fosse um poema. Então a gente responde à vida com poesia, com arte. A arte é uma resposta da gente à vida, aquilo que a vida nos apresenta. Então, é isso. Eu acho que esse processo criativo passa por esse mistério e também é essa resposta que a gente, como artista, dá à vida. E ao longo desses anos, o senhor compôs mais de 250, né, músicas cristãs. E uma delas é Ajuntamento, que ficou bastante conhecida. Queria que o senhor falasse um pouco sobre a história dessa canção, dessa composição. Então, essa canção, eu a escrevi depois de participar de uma reunião comunitária, onde a música era muito boa, muito bem feita, por uns amigos meus. E aquela noite, aquela reunião em particular me tocou profundamente. E eu fui para casa e à medida que eu ia pelo caminho, eu fui rabiscando os versos, depois, obviamente, cheguei em casa e fiz a melodia. Então ela é fruto de uma experiência, de uma emoção que eu senti numa reunião muito agradável, numa noite muito agradável, com uma música muito bem feita e que tocou meu coração. E aquelas pessoas que ali estavam, pessoas que me eram muito caras, enfim. E ela é inspirada também num músico norte-americano chamado Keith Green, que tem uma canção intitulada Vento Impetuoso, Rushing Wind. E ele diz assim, vento impetuoso, sopra nesse templo, tira a poeira que se acumulou nele. E aí ele termina esse primeira estrofe dizendo assim, vem e sopra o teu sopro sobre mim. E aquela frase eu achei tão bonita, soprar o sopro, né? E aí me inspirou então para o primeiro verso da canção que diz... Vem e sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento, honre e santifique este momento, com a tua igreja que é teu povo, faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bem dizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora, no correr da história revelando teu amor
Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Muito bonita essa canção. Ela é uma música muito congregacional, né? Eu percebi, assim. A ideia é essa, que ela fosse uma canção que eu chamo de litúrgica, que ela fosse utilizada nas celebrações para que as pessoas pudessem cantar. Essa é a ideia. E dentro desse tema, assim, de congregação, de músicas para congregação, recentemente a gente teve muito em alta uma polêmica a respeito do uso de músicas seculares no culto, que é uma coisa que tem acontecido em algumas igrejas, enfim, em alguns cultos. Eu queria que aproveitasse esse tema para a gente falar um pouco sobre qual a sua percepção sobre isso. Olha, eu tenho uma visão muito clara sobre isso. Eu acho que música é música. A igreja não detém a propriedade da verdade, né? O vento sopra onde quer. Então, eu sou apaixonado por música brasileira e eu já encontrei em muitas canções populares brasileiras esses rastros do sagrado, sabe? São versos, são propostas poéticas que às vezes estão muito mais harmonizadas com o espírito do Evangelho do que muitos hinos e muitos cânticos que às vezes não estão dizendo coisa nenhuma e não estão levando a lugar nenhum. Porém, eu acho que esse momento litúrgico, que eu chamo, que é esse momento em que a comunidade se reúne para celebrar, enfim, ele tem que ser muito bem pensado, e o repertório que o compõe deve ser um repertório harmonizado com aquilo que está sendo proposto, né? Então, eu acho que eventualmente uma canção popular pode se encaixar dentro de uma proposta, né? Mas essa proposta tem que ser muito bem elaborada e muito bem pensada. Eu não vejo problema nenhum com isso, desde que haja essa preocupação. Que não seja só assim, vamos colocar por colocar, não faz sentido. Agora, quando aquilo serve a um propósito, dentro de um todo, eu não tenho problema nenhum com isso. E como que você acha, assim, o que caracteriza uma música que é ideal para o culto? Não, depende da proposta litúrgica, né? Por exemplo, na Igreja Católica existe o calendário litúrgico, que eu acho uma coisa muito interessante, né? Você tem o Natal, e a data mais importante da cristandade, ao contrário do que muita gente pensa, é a Páscoa, porque tem a ver com ressurreição e tudo mais. E todas as outras datas e os outros domingos, eles giram em torno dessas duas grandes datas importantes da cristandade, de modo que é um calendário. E eu acho interessante, eu acharia muito interessante nas igrejas protestantes que a gente seguisse esse calendário, entendeu? E a partir desse calendário você organizar a sua liturgia. Então, por exemplo, o Pentecoste é uma data muito importante, né? Dentre tantas outras. E aí, o que nós vamos fazer no domingo do Pentecoste, por exemplo? Entendeu? Que canções e que hinos nós vamos utilizar para lembrar a data. E a partir dessa lembrança, você vai construindo uma liturgia que pode, inclusive, incluir canções que não sejam muito comuns ao repertório, desde que elas estejam harmonizadas com aquela data, com aquela proposta litúrgica. E eu queria que você falasse mais também sobre o seu trabalho além da música, né? Você trouxe aqui um livro, que é o livro Somos Um. Queria que você falasse um pouco sobre esse trabalho. Esse livro eu escrevi há alguns anos, inspirado em alguns personagens reais da história do cristianismo, da história mesmo, em geral. Eles são figuras importantes para a história, para além do cristianismo. E todos eles têm em comum o fato de serem, que a gente chama de místicos, né? Eram pessoas voltadas muito para essa tradição espiritual, que todas as grandes religiões têm. No islamismo você tem os sufis, no judaísmo você tem a cabala, e no cristianismo você tem muita gente que representa o que a gente chama de mística cristã. Esses personagens todos tinham isso. E aí eu escrevi um pouco sobre a vida deles e também entremeando detalhes da vida deles com alguns detalhes da minha própria vida, falando sobre a minha infância, como é que eu comecei com a música, como é que eu fui para a igreja. E aí eu vou cruzando essas histórias, né? Misturando a história deles e a minha. E para cada um desses personagens, são 8 personagens, eu escrevi uma canção, né? Que na época que eu lancei era um livro junto com o CD, e agora é um livro que tem um QR Code aqui,
que você pode acessar. Isso leva você direto para a playlist, uma das playlists do meu canal no YouTube, onde você ouve as canções de cada personagem. Você poderia cantar uma dessas? Vou fazer uma canção de um desses personagens, que esse é muito famoso, né, que é São Francisco de Assis. A ele é atribuída uma frase que a gente não sabe se ele disse ou não, mas que não faz qualquer diferença, porque a vida dele falou muito mais alto e exemplificou essa frase. E a frase é: prega o evangelho, se for preciso, use palavras. E ele diz assim: fale de amor no espelho d'água de seus olhos, abra os portais do seu abraço, se for preciso, use palavras. Fale de amor, trocando sons pelo silêncio, tornando voz em gesto e ato. Se for preciso, use palavras. Proclame a vida em seu singelo esplendor, cantando ao vento a música do seu amor. Fale de amor no espelho d'água de seus olhos, abra os portais do seu abraço, se for preciso, use palavras. Fale de amor, se for preciso, use palavras. Muito bacana. E o que inspirou o título desse livro, Somos Um? É justamente isso, é a ideia dessa tradição mística, né? A tradição mística propõe uma comunhão com Deus, uma conexão direta, de modo que nós possamos nos tornar um com Ele. E esses personagens todos estão conectados entre si. Interessante. Você falou muito já sobre o seu trabalho, né? Aquilo que já repercutiu. Queria que você falasse um pouco também sobre os seus projetos atuais. Olha, tem vários projetos. Eu tenho um projeto... Tempos atrás eu comecei a estudar viola caipira e comecei a compor melodias na viola caipira. E tem um grande parceiro, que é o Gladir Cabral, que mora em Santa Catarina, grande letrista, grande compositor. E nós começamos então, a partir dessas melodias que eu fiz na viola, a escrever canções inspiradas naquele grande livro da língua portuguesa, que é o Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Então nós escrevemos algumas canções, esse é um projeto que está andando, a gente já tem as músicas para um EP, e estou agora começando a produzir um novo álbum de canções devocionais, que é uma coisa que eu não fazia já há um bom tempo, e enfim, ele está andando já. São todas as músicas inéditas? São todas as músicas inéditas. Algumas músicas que eu tinha guardado há muito tempo e que agora eu resolvi tirar da gaveta e, enfim, amarrar nesse projeto. Para finalizar, vou pedir para você tocar mais uma música pra gente. Vou fazer uma canção que eu gosto muito, chama-se Catedral do Dia. A catedral do dia se iluminou de cores, um raio de alegria no chão dos dissabores. O som da poesia acalentou meu coração. Pelos vitrais eu via o vulto das pessoas, a parte que se ouvia, um céu de coisas boas, em forma doce de canção. É Deus quem nos convida a não ficar sozinhos, a dar e receber a mão, a descobrir caminhos, história repartida, a voz, a mesa, o vinho, o pão, e despertar do sono e semear paisagem
e não temer a escuridão. E repensar o tempo, saborear o vento, a mais profunda oração. A catedral do dia se iluminou de cores, um raio de alegria no chão dos dissabores. O som da poesia acalentou meu coração. Muito obrigada. Quero agradecer pela sua participação e estar convidado para voltar sempre que quiser. Muito obrigado. Obrigado pelo convite e pela oportunidade. Finalizamos assim mais uma edição do Comunhão Entrevista. Você que assistiu até aqui, pedimos que, se você gostou desse conteúdo, deixe sua curtida, compartilhe, comente e não deixe de acompanhar também as nossas redes sociais. Até a próxima!